tempo, não é? Gostaria de ir aí mostrar uma coisinha, era importante, mas já vamos ver. Eu não tenho culpa de me chamar Ricardo, portanto o R atirou-me para o fim e agora o tempo está um bocadinho mais escasso, mas há coisas que eu queria partilhar e que acho que é importante. Esta apresentação do Pedro é bastante esmagadora, deixa-nos um pouco angustiados e um pouco, obviamente, muito alerta em relação a muitos dos problemas que se colocam hoje na sociedade que vivemos e que os nossos alunos vivem e integram. Mas eu acho que se calhar nós temos que começar por perguntar outra vez e recolocar outra vez as questões naquilo que nos fez ser professores. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante. O que é que nos trouxe para este caminho e para este mundo? E eu lembro-me bem o que é que foi. A minha profissão dependeu de, digamos que, 3 questões fundamentais. A primeira foi a paixão. E isso é fundamental percebermos como é que estamos nesta relação com a nossa paixão pelo ensino. Porque nada se faz, penso eu, mudando o paradigma, não mudando o paradigma, teremos mais ou menos desafios, teremos uma escola mais desestruturada ou não, se nós não continuarmos a manter a chama, a paixão, o gosto, exatamente por aquilo que é o papel fundamental do professor, e o papel do professor é, para mim, ensinar. E esse ensinar é uma palavra polissémica aqui, porque tem que ter aqui várias coisas ligadas. Ensinar, obviamente, não é só transmitir, ou não deve ser só transmitir. Ensinar é também pensar, é refletir, estudar, apoiar, conhecer os nossos alunos também, inspirar e transformar. O papel inspirador da ação de um professor e a transformação que nós podemos trazer à vida destes nossos alunos. É abrir as portas do conhecimento, contextualizar, coisa que nenhum youtuber, nenhum influencer e nenhum tiktoker jamais em tempo algum conseguirá fazer, que é contextualizar e que é trazer um conhecimento científico. Costuma dizer-se que nós aprendemos e crescemos quando subimos aos ombros dos gigantes. E esses gigantes são os da literatura, são os da poesia, são os da filosofia, são os da ciência, são os da antiga Grécia e todos aqueles que a partir daí seguiram. E nós, professores, temos essa missão, não é? Continuarmos a passar esse testemunho e nunca desistirmos disso. Eu também não uso manuais na sala de aula, sou um professor apaixonado, vim para a profissão pela paixão, vim para a profissão também por uma outra coisa que nós estamos a perder imenso e que cada um de nós devia reclamar imediata e urgentemente. O grau de autonomia do desenvolvimento da nossa profissionalidade docente. O grau da esfera da decisão, nomeadamente ao nível da sala de aula, ao nível da adaptação curricular e da organização curricular e ao nível da metodologia. Eu não posso aceitar e recuso cada vez mais que se tenha afunilado de uma forma terrível esta questão da metodologia, das pedagogias, quase num totalitarismo pedagógico que querem impor de cima para baixo a todos os professores e formatar a sala de aula. A sala de aula não pode ser um espaço formatado. Aliás, eu digo mais, a riqueza do ato de ensinar para os alunos tem que ser a convivência com a multiplicidade de estratégias, de metodologias e de abordagens. Cada um de nós, se quiser vestir o mesmo fato, não se vai sentir bem lá dentro. Cada um de nós tem o seu fato próprio, cada um de nós tem a sua impressão digital dentro de uma sala de aula e é isso que nos faz professores. E é essa diferença, é essa passagem dos alunos por professores diferentes que obviamente os vai marcar e que os vai influenciar e que lhes vai dar diversidade e a capacidade de serem expostos a uma diferença na forma como as coisas são abordadas. Querer, como alguns teóricos defendem, e eu não estou contra os teóricos, eles são sempre importantes para refletirem, para nos trazerem, para nos fazerem pensar também sobre os assuntos. Mas aquilo que eu sinto é que cada vez mais se está a impor aos professores uma linha quase única e excludente de outras propostas e de outras teorias que são importantes. Aliás, queria só aqui dizer que em França o Conselho Científico da Educação Nacional Francesa tem vindo ultimamente a fazer alguma reflexão sobre a questão das metodologias ativas, não é? Que estão agora plenamente na moda e considera-se que o ensino direto ou o ensino explícito, por exemplo, é uma metodologia não ativa e portanto que é para abandonar. Ora, isso não é assim. A metodologia, o ensino direto e o ensino explícito também é uma metodologia ativa, porque obviamente expõe o aluno a um conjunto de propostas e um conjunto de tarefas e um conjunto de reflexão, de questionamento, e essa autonomia da nossa profissão foi algo que me seduziu muito. Ou seja, desculpem a expressão, eu vou trabalhar
para mim e para os meus alunos. Não tenho um patrão a dizer-me como é que eu devo fazer, a que horas é que eu devo fazer e de que forma é que eu devo fazer. E essa riqueza é um tesouro que eu sinto que estou a lutar arduamente, dia a dia, na minha sala de aula para manter. Não vou abdicar daquilo que é a minha paixão pelo ensino e daquilo que é transmitir aos meus alunos, obviamente, esse meu ser, essa minha persona de professor. Aliás, tenho aqui hoje, curiosamente, e é uma emoção para mim, ao fim de 30 e tal anos como professor, fui recebido à porta pela Carolina, uma aluna. Cheguei, ouvi uma aluna a cantar num momento musical, que é a Sara, foi minha aluna. Tenho aqui também colegas quem já fui professor dos seus filhos. Tenho aqui até outros, ainda há bocadinho o Frederico Dessa falou nisso na intervenção, professores, e é verdade, também fui professor por acaso, ali do filho do Frederico Dessa. E tenho muitos outros exemplos de dezenas e dezenas de professores e acho que aquilo que lhes pedi sempre foi conhecimento, ação, cidadania, reflexão, questionamento. Nós precisamos cada vez mais de jovens capazes de refletir, de ter o conhecimento para poder, e a informação que é importante para poder agir em sociedade, e precisamos de jovens ativos, reflexivos e que sejam exigentes do ponto de vista crítico. Nós temos cada vez mais uma sociedade que nos empurra para este afunilamento de profissão e de maus salários e de profissões, obviamente todas elas são dignas e são importantes, mas nós temos que passar para um patamar de exigência e de espírito crítico. E a história, obviamente, está a ser também ela apagada do currículo. 10 turmas, é verdade, quem der 7º anos e 9º anos em escolas em que haja 90 minutos, no fundo tem que fazer mesmo isso para ter 20 horas de ensino no seu programa. E essa é outra questão que é absolutamente fundamental nós continuarmos a reclamar. Não podemos aceitar esse apagamento da história, porque se apagamos a história, apagamos o sentido crítico e temos uma sociedade doente. E a verdade, o António disse, e eu concordo com ele, nós fomos muito cúmplices também ao longo destes anos desse trabalho continuado, de um ataque à imagem social dos professores, à erosão desse estatuto social com os professores, do respeito que os professores tenham na sociedade e a banalização do saber. E mais, o igualitarismo dos saberes, não é? Dos tiktokers e dos youtubers com aquilo que é o saber científico, que é pesado naturalmente e que exige esforço e trabalho, é um crime que tem sido cometido e contra o qual nós temos que continuadamente e de uma forma muito exigente continuar a trabalhar. Portanto, a paixão ainda cá está, a autonomia tem que ser uma luta diária e continua a ser uma luta diária. Eu não uso manuais, de facto, na sala de aula. Felizmente que agora já não são pagos, pelo menos a sua maioria, no tempo em que era pagos eu ficava preocupado que os pais compravam o manual obrigatoriamente e depois usávamos pouco e era um bocadinho aborrecido, mas uso a arte, uso os textos, uso a caricatura, uso os documentos e as minhas aulas são pastas de documentos que são partilhados e que são trabalhados continuamente numa base de questionamento. E o que eu sinto é que cada vez mais as coisas estão a falhar exatamente pelo domínio da palavra e do vocabulário. Não é propriamente uma questão de compreensão, é uma questão de compreensão da língua portuguesa. E os alunos falham sistematicamente, quer na avaliação, na leitura de enunciados, na leitura de textos, na compreensão, na reflexão, porque o que falha é a base. Temos que, se calhar, fazer isto. Back to basics, voltar lá atrás, vamos outra vez ao ensino básico, vamos perceber o que é que está a falhar e, se calhar, alguns países já estão a começar a fazê-lo e nós temos que seguir um bocadinho por esse caminho. Não me deixo abater e não me deixe perturbar por mensagens teóricas e dos cientistas de educação que dizem que o mundo acabou e que não há mais nada a fazer. Não, há tudo a fazer, temos um caminho a percorrer, os professores têm é que ter a capacidade, no seu profissionalismo docente, de perceber onde é que está o erro e combatermos esta visão de alguém que vem de fora. Eu muitas vezes digo e volto a dizer e continuo a insistir nisto, era muito importante que estas pessoas que falam sobre educação, que escrevem sobre educação, tivessem um estágio na escola. Porque como é que se pode falar de educação? Como é que se pode pedir um novo modelo? Como é que se pode pedir uma alteração das práticas? Como é que se pode pedir novos professores quando esses que os pedem não são professores? Na maior parte dos casos, ou pelo menos não têm contacto real e direto com aquela que é a realidade que eu tenho e que vocês têm. Era preciso que tivessem um horário com 10 turmas, que tivessem direção de turma, que estivessem em escolas TAPE, que lecionassem CEFs, que lecionassem PFs, que tivessem
essa experiência direta e que com 10 turmas implementassem todas essas teorias e toda essa panóplia de necessidades de mudança. A escola mudou, o mundo mudou, as pessoas têm que mudar. Não, os professores estão lá, obviamente, e não podem fugir à mudança, não podem fugir à inovação. Eu não concordo muito com aquilo que o António Carlos diz, mas sou sincero, sobre a questão do digital, eu não tenho uma posição tão fechada e tão radical como o António tem. O digital, numa aula de história, é uma coisa absolutamente fundamental. Se eu pegar no manual e quiser explicar o fauvismo com esta imagem, que às vezes aparece lá num cantinho de uma folha, não é? Aqui a Madame Matisse, não é? Do Henri Matisse. Se eu quiser explicar esta imagem numa aula com manual, eu não consigo. Mas se eu for ao Google Arts and Culture e for buscar esta imagem, façam esse exercício, por favor, e vejam o que é que eu consigo projetar num ecrã. Eu não preciso quase explicar aos alunos quais são as características deste movimento artístico. Basta ampliar a imagem 20 vezes e ela continua com uma qualidade extraordinária e eles percebem imediatamente o que é o fauvismo e quais são, e depois, claro, há de haver um trabalho sobre isso. Mas percebam, o digital. Eu posso levar os alunos numa visita de estudo a Roma, e vamos entrar na Basílica de São Pedro e vamos ver a Pietà do Miguel Ângelo. Mas eu, na sala de aula, eu consigo mostrar-lhes a Pietà de uma forma que eles não conseguem entender e ver ao vivo. É impressionante, mas o digital também me dá isso. Portanto, eu não fujo... Desculpa, António, não vou deixar. Não leves a mal. Mas a questão do digital realmente é algo que é importante. Mas há mais coisas importantes. Vou-vos mostrar ali muito rapidamente mais uma. Escola EP23 das Taipas, em Guimarães. A equipa de arquitetura chama-se Pitágoras Group. Vejam isto. Esta escola não é agrupada, não tem secundário. É uma escola que termina no 9º ano. Está lá uma colega minha a trabalhar, que esteve 20 anos comigo a Dom Carlos, a Teresa Pereira, e que está agora em Braga e foi para esta escola. É por isso que eu conheço. Esperem lá, que isto agora supostamente, como é que eu subo isto? Trabalho mais em mês. Gostei de estar. Eu estou habituado ao rato. Mas que és rato? Nada, deixa estar. Esta era uma escola que não estava em muito mau estado. Volta a lembrar. 1, 2, 3. As luzes acendem e apagam à medida que as pessoas passam. Foi a Teresa que me contou. Quem me dera. Ginásio. Auditório. Sala de aula. Meus caros, isto não é só uma escola e não é só um espaço de trabalho. É um espaço de disciplina. Isto leva o aluno a perceber aquilo que recebeu e aquilo que deve proteger e preservar. E isto é o que nos faz falta a todos, e é o que todos merecemos, e é uma tristeza, e é uma vergonha, que nós tenhamos milhares e milhares de professores e milhares de alunos que não têm isto, e tinham o direito de tê-lo e deviam tê-lo. E esta diferença, há bocado o António dizia que leu alguma coisa sobre um texto, e eu fui inclusivamente a uma sessão da Assembleia Municipal, a Sintra, em que fui falar das condições de Dom Carlos I. E é realmente, pensando naquilo que tenho, naquilo que faço e no uso que eu faço do digital, com bom senso, e atenção que o digital tem tempo, há tempo para o digital e ele tem que ser limitado. No primeiro ciclo, obviamente, as questões são diferentes. A questão do livro é uma questão fundamental, depois vou terminar com um textozinho também interessante e importante sobre isso, mas eu não consigo trabalhar, eu digo, não consigo dar as aulas com a qualidade e que a paixão me impõe e me requer, e que aquilo que eu gosto de fazer para maravilhar os meus alunos, porque para tocar os alunos é preciso emoção. Há uns tempos fui à televisão, o jornalista estava muito preocupado com a minha emoção, mas não acha que a emoção depois tolda a razão? Não. Um professor que não tem emoção não pode ser um bom professor. Um professor que não passa emoção e que não passa paixão por aquilo que está a fazer e que não transmite aos alunos aquilo que faz com gosto e com prazer e com interesse, certamente não é um bom professor. São esses que marcam os alunos. E isto nota-se naqueles pequenos tópicos que vos disse. A animação de Pietà do Miguel Ângelo, se pesquisarem, é uma coisa extraordinária, com a música e com os detalhes. Explicar aos alunos o que é emoção na pedra, o que é colocar a emoção na pedra, o que é isso na escultura do Renascimento e na obra de Miguel Ângelo.
O que é aquela pintura, o que ela representa? Mostrar o detalhe, aprofundar, questionar, obrigá-los a ler nas entrelinhas, a construir também, a irem mais longe, a questionarem-se, a perguntarem, a serem curiosos. Não pode passar por vocês uma palavra que vocês não compreendam. Isto é um problema terrível dos nossos alunos. Eles leem um texto onde há 7 ou 8 palavras que não conhecem o sentido e o significado e é como se nada tivesse acontecido. Eu estou a trabalhar um texto que tem lá uma palavra que diz a marca fatídica. Eles não fazem a mínima ideia. Aquela é a chave do texto. Concorrência comercial, final do século XIX, entre Inglaterra e a Alemanha, e há uma invasão de produtos alemães na Inglaterra. E eu pergunto-lhes, qual é a nacionalidade do autor deste texto? E ele pronto, é francês, é português, é alemão, é o que for. A chave do texto está lá, a marca fatídica, qual é? Aparece no fim, Made in Germany. Mas eles não sabem o que quer dizer fatídico. Numa turma inteira, aliás, em 4 turmas, não há um aluno que me diga à primeira o que é que quer dizer fatídico. Bom, isto é uma situação complicada, vou voltar para o meu lugar, embora tenha... Dizia o Barack Obama que todos os dispositivos sofisticados e o Wi-Fi do mundo não vão fazer diferença se não tivermos grandes professores em sala de aula. Eu não posso desistir, obviamente, de ser e de procurar manter essa paixão, mas claro que a paixão tem rigor. A paixão tem conhecimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que o domínio científico e a segurança científica, obrigado, a segurança científica do professor é o primeiro ponto que o define. É o primeiro ponto que lhe dá segurança dentro da sala de aula. Aquilo que faz ganhar o respeito dos alunos, logo em primeiro lugar, é a segurança e a segurança científica do professor e a segurança pedagógica. E depois, obviamente, a relação pedagógica. A relação pedagógica é decisiva nisto tudo, é o cimento que cola tudo isto. E nós temos que, obviamente, também respeitar muito esta situação. A avaliação externa das escolas. A avaliação do desempenho das escolas. Perguntaram-me aqui há uns tempos atrás, numa equipe que foi lá fazer a avaliação a Dom Carlos, eu era presidente do Conselho Geral, e estavam preocupados com, mas vocês não têm metas de sucesso? Vocês não definiram metas de sucesso para a vossa escola? E eu respondi, mas o que é que quer dizer com isso? Não, metas de sucesso, quanto é que vão subir por ano, quanto é que vão melhorar os resultados por ano? Eu disse, não percebo a pergunta. Presidente do Conselho Geral, vejam bem a minha ousadia. Não percebo a pergunta, mas quais metas de sucesso? Quanto é que eles vão... Não, para mim é uma questão óbvia, a meta de sucesso é 100%. Eu não chego a uma turma e digo a uma turma no princípio do ano, em setembro, meus amigos, eu hoje estou a contar que eventualmente o meu objetivo é ter 90% de sucesso. Ou seja, eles dizem, professor, 10% já fomos, não é? Não, a meta de sucesso é 100%. Só para vos dar uma ideia que todos os alunos têm que ser convidados a melhorar, a ultrapassar dificuldades e a ultrapassar barreiras. Também às vezes é preciso termos um aluno numa sala de aula a fazer um teste que está bloqueado e eu chego lá, ponho a mão no ombro e pergunto o que se passa, rapidamente baixinho, vejo que é o enunciado, olha, o que é que achas disso? Esta palavra, o que é que significa? Então, e faço-lhe a pergunta de outra forma, a partir daí desbloqueou, avançou e a partir daí passou a ter resultados e passou a fazer os testes. Ou então, ser capaz de explicar a um aluno a quem apliquei 12 dias de suspensão, por exemplo, 12 dias de suspensão num processo disciplinar, e fui relator desse processo, mas expliquei-lhe a situação de tal forma e falei com ele antes, durante e depois, que quando me encontrei numa loja comercial aqui em Sintra, veio-me dar um abraço, interrompe o que estava a fazer e veio aqui para me dar um abraço. E foi o aluno a quem eu apliquei 12 dias de suspensão. Esta capacidade de chegar aos alunos, esta capacidade de relacionamento pedagógico é absolutamente fundamental. Onde é que ela está na avaliação externa? Onde é que ela é vista na dimensão da avaliação externa? Como é que isto passa? E como é que uma escola é valorizada e um professor é valorizado neste plano e deste ponto de vista? É complicado. Pois, mas o que é que tu fazes a professora de aulas com 2 aulas? Não fazes nada, não é? Dificilmente, não é? Aquilo que eu transmito aqui não é fácil passar. Bom, o que é que vos quero dizer mais? Acho que tem que haver uma definição de que escola é que nós queremos. Formação de professores, claro que ela é fundamental. A formação ao longo da vida é fundamental. A formação inicial é muito importante, deve ser muito exigente, como é óbvio, para preparar bem os professores para aquilo que vão fazer, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista pedagógico e também relacional, mas não há dúvida que a formação ao longo da vida, e aqui, obviamente, uma palavra especial para o Luís Sérgio e para os Cefais por todo o trabalho que têm feito, e para os professores todos que estão aqui sentados e os outros pelo trabalho que desenvolvem no dia-a-dia. Nós fazemos milagres, fazemos omeletes sem ovos, fazemos milagres todos os dias na sala de aula, apesar de tudo, continuamos a trabalhar. Na minha sala de aula, isto que está aqui ao peito e que eu levo para todos os sítios onde vou, não entra na minha sala de aula.
Eu não falo com os meus alunos ativamente de questões de reivindicação direta profissional dos professores. Alerto-os para a cidadania, para a importância, claro, obviamente, desse posicionamento crítico dos alunos da sociedade, mas não falo diretamente dos 6623, do 9 não sei o que mais. Não é algo que eu tenho que discutir com os meus alunos, quando muito discuto com os pais, que infelizmente estão afastados disto, mas para vos dizer que a formação é essencial, mas também temos que saber para que escola é que queremos formar os professores. E que escola é que nós queremos ter. E a verdade é que hoje em dia os alunos estão na escola e muitas das ações dos alunos não têm consequência. E este é também um grave problema, que depois mexe com tudo isto, com o esforço, com a noção de rigor, de responsabilidade, de respeito pelo outro. Há ações, quer disciplinares, quer de trabalho de sala de aula, que os alunos sentem, faça assim ou faça assado, a consequência é praticamente nula. Queiramos ou não, estamos metidos numa situação em que hoje em dia é quase impossível dizer a um aluno que ele tem que rever e que ele tem que ficar um pouco mais tempo a refletir sobre o seu percurso e a melhorar o seu percurso. Os alunos vão sempre transitando e a ideia que está por trás disso até pode ser positiva. A falta de recursos que temos, que é gritante, é que tu não nos permite depois ter tempo para os apoiar devidamente, para eles recuperarem aquilo que precisam de recuperar. Tínhamos que mudar também muita coisa que está ao lado e que nós não temos, que são os recursos humanos que a escola precisa, que são os recursos materiais também que em muitos casos não temos, e ultrapassar outras barreiras e outros problemas graves que vão acontecendo. Eu não posso deixar, eu sei que estão aqui diretores sentados e tenho o maior respeito por muitos deles, mas não posso deixar de dizer isto. Nós temos também, por causa da questão da centralidade no professor, da autonomia científica, didática, pedagógica, o respeito pelo professor também na sua esfera de decisão e recolocar também o professor como uma opinião válida e central na escola. O modelo de gestão que nós temos, para mim, é um modelo de gestão inaceitável, é um modelo de gestão que não pode continuar, tem que ser colegial, tem que ser mais democrático. A escola é um laboratório de democracia. É mesmo um laboratório de democracia. E se ele é um laboratório de democracia, não faz sentido que as pessoas não sejam todos ouvidos, não faz sentido que todos possam votar na escolha do diretor ou da equipa diretiva. Acho que se deviam apresentar com todos os seus elementos e não apenas de uma forma unipessoal. A partilha, as reuniões prévias de grupo, antes dos pedagógicos, coisa que mudou. Se repararem bem, há uma mudança e a culpa, às vezes há dinâmicas que se instalam nas escolas, que, às vezes, eu não digo que façam por mal ou que aconteça por mal ou de uma forma intencional, mas a verdade é que há dinâmicas que mudaram, que se instalaram e que não são positivas do meu ponto de vista. Os professores estão cada vez mais afastados dos centros de decisão. Há um conselho pedagógico que trabalha de uma forma quase fechada. Há lideranças intermédias que não fazem a ligação que deviam fazer com os professores dos grupos. Primeiro as coisas deviam partir de baixo para chegar acima e não era os pedagógicos acontecerem e depois informar-se os grupos daquilo que foi decidido. Acho que há aqui questões que têm que ser pensadas, têm que ser refletidas e que pode ser melhorado e que deve ser melhorado para que haja um clima de escola mais saudável. A avaliação docente, já aqui foi falado, realmente temos um problema. A formação contínua obrigatória dentro da avaliação docente é uma situação muito má e cria um clima de tensão, opacidade, injustiças. Nós também somos prejudicados e também sentimos um peso e um desânimo, uma desmotivação que vem também daí. E depois, claro, há as questões de carreira, que eu esqueci-me de dizer há bocadinho. A terceira razão pela qual eu quis ser professor é que havia uma perspectiva de carreira. Havia uma perspectiva de segurança numa carreira. Essa relação de confiança foi quebrada pelos sucessivos governos. Completamente quebrada. Eu reformar-me-ia no próximo mês. Vou fazer 59 anos, 37 anos de serviço. Vou trabalhar mais 7 anos. Eu reformar-me-ia com umas condições de carreira e de reforma que, obviamente, todos sabemos que não vamos ter. Essa relação de lealdade que, quando todos nós assinámos e dissemos lá, desempenharei sob minha honra, não é? Com lealdade as funções que me são confiadas, não sinto da parte dos governos que essa lealdade tenha sido transferida para o nosso lado. Mas não podemos desistir, temos que manter algum otimismo, temos que pensar naquilo que nos fez ser professores, que nos mantém a querer ser professores, nos alunos que temos pela frente, no trabalho que fazemos com eles, e essa relação na sala de aula tem que ser de excelência. O nosso trabalho, se exigimos respeito, se queremos respeito e se temos a legitimidade de ir para a rua exigir respeito, ele tem que nascer e tem que ser construído na sala de aula. E nós temos que ter a cara de poder aparecer publicamente onde quer que possamos estar e dizer, sim, temos direito a ser respeitados, porque nós somos os primeiros a respeitar aqueles que são o centro do nosso trabalho, que são os nossos alunos. Se o fizermos exigindo mais autonomia, mais respeito pelas decisões que tivermos, uma maior atenção aos recursos humanos, aos recursos materiais, a questão da indisciplina, obviamente, é um problema gravíssimo
gravíssimo, que está a ser escondido, está a ser abafado, prejudica o trabalho dos professores, prejudica o trabalho dos alunos e tem que ser encarado de frente. Não vale a pena falar de casos concretos, mas todos nós sabemos o que é que tem acontecido. Não se ouve uma única palavra de um governante em defesa da disciplina e do respeito pelo professor. Acontecem situações de agressão a professores e não ouço, essa era uma das coisas que eu teria que perguntar ao Sr. Ministro, alguma vez que o encontrasse pessoalmente. Como é que é possível que haja pessoas agredidas neste país e que não saia imediatamente o Ministro da Educação a terreiro exigir, obviamente, respeito pelos professores e até a mudança, a questão do crime público, etc, etc. Há muita coisa a fazer para melhorar o nosso trabalho e acho que isso é fundamental. Claro, minha querida, eu vou-te responder, trato por minha querida porque és minha colega e conhecemos-nos bem. E eu tenho que dizer isto, porque é verdade. Eu fui Presidente do Conselho Geral durante 2 mandatos e tu sabes, estavas na escola, 7 anos. Ao final de 7 anos eu demiti-me e fiz uma carta aberta à comunidade. A razão dessa demissão teve a ver precisamente com a indisciplina e com a gestão da indisciplina. E nós temos que ter aí um cuidado maior, claramente maior. Temos que defender os professores. E isso é um ponto fundamental. Vou terminar. Eu não sou dirigente de nada, eu sou só professor, não sou dirigente de nada. Eu tenho posto, como sabem, publicamente sempre, não é? Tenho falado sempre nisto. Ainda, só para terminar, uma questão sobre a formação de professores. A questão de trabalharmos à noite e aos fins de semana. Esta sessão fez-se ao fim de semana porquê? Porque nós não temos tempo, como tivemos no passado, crédito, para irmos a um colóquio, para irmos a um seminário, para termos estes momentos de partilha. Agora temos que pôr um sentido hoje. Isto faz algum sentido? Alguém pensa nisto? Não tem lógica. Outra coisa que é fundamental, dizia há bocadinho que a formação ao longo da vida é fundamental. Acho que o se faz. E acho que os centros de formação tinham que ter, o Luís Sérgio já disse isto, tinham que ter ou foi alguém aqui que referiu isto, uma ligação muito mais próxima à academia. E acho que as ações de formação ao nível da didática e ao nível das áreas de saber em cada disciplina são fundamentais e têm acontecido pouco. Por acaso agora estou a olhar para o David Luna e lembro-me bem de uma formação que fizemos ali na Maria Alberta Menezes há uns anos atrás sobre a Primeira República. E esses momentos escasseiam muito. Foi um momento muito importante de formação, de aprofundamento, e isso é algo que tem que se fazer mais. Não é só pedagogia e, sobretudo, não é fazer aquilo que nos mandam fazer. Não é só aquele cardápio de formação que o Ministério quer impor nas escolas. Tem que haver mais partilha dentro das escolas, passar também mais da teoria à prática e partilharmos depois nas escolas, reproduzirmos nas escolas essa formação e temos que trabalhar mais a parte científica numa ligação maior às universidades. Sobretudo agora em que estão a chegar às escolas professores com uma qualificação menor. Isto é um peso maior também para os professores mais velhos que lá estão, que deviam estar hiper motivados para os apoiar, para os acompanhar, para fazer esta transição geracional, para deixar este testemunho, não é? E para fazer esta transição de uma forma segura, mas o grau de desmotivação, o grau de cansaço é de tal ordem, o grau de trabalho que nós temos é de tal ordem que vai dificultar muito isso. Portanto, aqui os centros de formação também vão ser certamente chamados e vão ser muito importantes nesta passagem. Esqueci-me certamente de muita coisa, mas não posso deixar de terminar com uma palavra de uma amiga, a minha colega Mercedes, do movimento de Escola Pública, que diz assim: acredito no papel transformador do professor e vibro a cada conquista dos meus alunos, a cada centelha que acende nas vidas em potência que por mim têm passado ao longo destes anos. É um texto, é uma frase extraordinária e recordo Steiner já agora, uma citação também me fica bem. O Steiner diz 2 coisas, uma é esta: qualquer tecnologia que venha, nada vai substituir o olho no olho, a relação pedagógica. Essa é que é de facto a centelha que faz acender e que faz transformar as vidas. E finalmente a frase que ele faz, o professor, e o António Carlos, a primeira vez que eu ouvi na televisão, usou-a: o professor é um fazedor de esperança. Mas nós também temos de ter esperança, nós temos também lutar pela nossa esperança, também temos direito a essa esperança, porque nós não podemos ser os excluídos. Numa escola inclusiva, os professores não podem ser os excluídos, também têm que estar lá dentro e também têm que ser valorizados. Obrigado por tudo o que fazem colegas na escola.